Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Prever FM 7h46, o primeiro jornal está de volta. Agora nós estamos recebendo aqui Mário Sérgio, mais conhecido como Mestre Pinóquio, que é capoeirista, foi participar do Campeonato Mundial de Capoeira que aconteceu em Brasília, no Distrito Federal, na categoria PCD, no caso pessoas com deficiência visual, e voltou campeão, Mestre Pinóquio. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Antes de qualquer coisa, muito obrigado pelo espaço, né, pelo convite, pela porta que vocês estão abrindo. Parabéns, felizes por tê-lo aqui. Muito Mestre obrigado. Pinóquio. Vamos começar aí. Por que Mestre Pinóquio? Aliás, você tem uma figura carismática, assim, né? Você parece aquela coisa, não, mas sabe, carinhoso. E aí olhar para você, né? Você tem um corpo frágil, a gente olha assim, mas é perigoso, é um mestre de capoeira, né? Eu chuto bem, viu? Olha só. Olhando para ele e fala assim, não, desse aí eu dou conta, né? Olha para você e fala, esse é pequenininho, magrinho, acho que esse eu aguento. Não, meu adversário tinha no campeonato agora, tinha 20 quilos a mais que eu. Consegui dar conta. Desculpa, qual é o seu peso? Eu tô variando de 57 a 59, fico meio que nessa base. É o que é seu sonho, né, Ellen? O que? Esse peso, né? É nada. Fala a verdade. É nada. Mas meu apelido de Pinóquio é exatamente pela minha estrutura física. Porque quando eu comecei a treinar... Parece aquele bonequinho de pau pequenininho. Sim, meu mestre falava exatamente isso. Ele falava, parece um bonequinho de madeira na roda. Pode ser Pinóquio? Eu não imaginava que as pessoas fossem me chamar de Pinóquio. Hoje mal sabem meu nome. Já não é conhecido por Mário Sérgio, mas virou Pinóquio. Exatamente. E como é que foi o caminho até chegar a esse campeonato mundial? Olha, esse campeonato eu assisti ele pelo YouTube, foi meu primeiro contato. E quando eu vi, era uma estrutura assim diferente, totalmente diferenciada do que já existia, né? Existiam campeonatos de grupos de capoeira, mas não existia um campeonato onde abrangesse todos os grupos de capoeira. Então existia, por exemplo, Campeonato Mundial do Grupo X. Então são várias filiais que existem de um grupo específico. Eles reuniam e falavam que era um campeonato mundial. Porque dentro da capoeira existem estilos diferentes? Não? Como existem estilos diferentes. Tem capoeira Angola, tem capoeira regional. E cada grupo tem sua particularidade também. Então foi basicamente isso. Eu vi isso pela internet e vi um pessoal com uma qualidade muito boa de capoeira, um nível muito alto, um formato diferente, com apresentador, com premiação em dinheiro. E do nada, de repente, assistindo, apareceram os PCDs. É algo inédito na capoeira, né? Não existia. Existiam alguns campeonatos, mas não existia essa categoria PCD. E de repente, falei, opa, agora acho que tem um espaço ali que dá para ocupar esse espaço. Daí eu fui atrás da organização do evento, conheci algumas pessoas que já estavam participando, conversei com eles deram uma fuçada na minha rede social, viram meus vídeos, gostaram. Então eu fui para o Rio de Janeiro ano passado, a gente fez uma participação em um formato de apresentação para abrir a inscrição, né, para o pessoal do PCD se inscrever no banco de dados do evento, que chama Volta ao Mundo Bambas. Então a gente fez praticamente a chamada para esses PCD se inscreverem para começar a casar as lutas. E esse ano fui contemplado aí, né, conseguiram um adversário e eu fui para competir de fato. Então você falou que o seu adversário tinha 20 quilos a mais. Não é que nem no boxe, que as categorias são por peso? Então, estamos nessa construção. Já tem a disputa do cinturão do leve e do médio. Agora vão estruturar a categoria do peso pesado e assim por diante. Porém, a dificuldade de casar as lutas, que assim, eu não posso competir com um cadeirante, por exemplo, né? Fica muito desigual. Então eu tenho que competir com alguém que tenha uma deficiência próxima à minha para ser uma competição mais leal. Então fica difícil assim de encontrar o adversário com a mesma deficiência. Aqui. Qual é a sua deficiência? Só para quem está ouvindo entender a complexidade, né, de você lutar capoeira com a limitação, vamos dizer assim, que você tem, natural. Eu nasci com uma deficiência rara
eu tenho um conjunto de patologias nos 2 olhos. Eu tenho luxação do cristalino, glaucoma e catarata congênita. Eu tenho isso nos 2 olhos, enxergo de 0 a 5% do olho esquerdo e de 10 a 15% do olho direito. Né? Nasci assim, então para mim é o meu normal. É o meu normal. E como é que você consegue enxergar o adversário para conseguir? É a pergunta que todo mundo me faz. Todo mundo onde você vai assim, pelo vento? É Pinóquio porque você é mentiroso. Né? Você fala que não enxerga, mas tá enxergando, porque eu não sairia dessa pernada. Então, eu não vejo muitos detalhes da fisionomia das pessoas, mas eu vejo os membros. Então, eu vejo um braço passando, eu vejo uma perna passando, e a hora que eu vejo... Sente o que? A vibração, o vento... Essa parte já não precisa, porque consegue. Assim, como eu vejo, né, os membros passando da pessoa, assim, enxergo cor, enxergo normal. E com 28 anos de idade, eu consegui colocar uma lente de contato, que jogou a visão do meu olho direito para 60%. Aí ficou bom. Então, hoje eu me vejo no céu. Quando eu coloco a lente de contato, a imagem junta, fica tudo definidinho. Enxergo se a pessoa está sorrindo, se não está. Que até então não era assim, não. Legal. E me diz uma coisa, você dá aula também, né, mestre Pinóquio? Inclusive, a gente recebeu mensagem aqui, eu acho que deixa eu ver, é a Patrícia. Ela falou que você é mestre do esposo dela e do enteado aqui. Você dá aula no Espaço Shaolin e na Associação Atlética Ferroviária, é isso? Isso, exatamente. A Associação Atlética Ferroviária de terça e quinta e no Espaço Shaolin também de terça e quinta. Nossas aulas são sempre às 19 horas. Já fica o convite aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais da capoeira, vir experimentar com a gente. Boa. E para ser seu aluno, como é que faz? Como é que tem que proceder? Como é que entra em contato com você? Pode entrar em contato pelo Instagram, né, que é Cordão de Ouro Botucatu, ou então pelo WhatsApp mesmo. Pode mandar uma mensagem ou ir direto para as aulas. Podem ficar à vontade, todos serão muito bem-vindos. E o Lorival perguntou aqui nos bastidores, e é uma curiosidade, né? Campeonato Mundial de Capoeira, quais são os países que praticam a capoeira? Olha, tá difícil hoje a gente encontrar um país que não tenha capoeira, né? Então, hoje em dia a capoeira espalhou para o mundo. Inclusive, a capoeira é difusora da língua portuguesa, né? Porque a gente vai ministrar uma aula no exterior, a gente ministra essa aula em português. As músicas têm que ser cantadas em português. Facilita muito para eles aprenderem nosso idioma. A capoeira é nativa aqui do Brasil, né? Começou aqui. Isso, a capoeira ela nasceu no nosso território, mas ela foi criada pelo negro escravo, né? Então, o termo correto é que ela é afro-brasileira, que não dá pra gente afirmar que ela é brasileira se ela não foi criada pelo brasileiro, né? E não dá pra falar que ela é africana porque ela nasceu no nosso território. Então, ela é fruto brasileiro, mas o berço é africano. Como que o Pinóquio foi descobrir a capoeira? Com todo esse seu perfil, esse seu histórico, né? Como é que você a capoeira foi algo assim que veio na minha vida para transformar mesmo. Sem a capoeira eu não sei o que seria não, porque a capoeira se tornou meu trabalho, né? Então eu comecei na capoeira como a maioria das pessoas, queria dar salto mortal, queria fazer aquela parte bela da capoeira. Depois que eu fui entender o contexto, né, da musicalidade, e foi da quando história, isso que você descobriu? Eu comecei a treinar com 12 anos de idade. Então, se hoje você é desse tamanho, com 12 anos você era um cisco. Exatamente, exatamente. Sempre fui o menor da academia, sempre fui o que passei mais apertado. Mas acho que isso me estruturou para a hora que pegava o pessoal do meu tamanho, ficava mais fácil. E quantas pessoas participaram? Você tem ideia de quantas pessoas participaram desse campeonato mundial que você se sagrou campeão? Do card preliminar, card principal e as seletivas, tivemos mais de 500 pessoas. Nossa! E tinha muitas crianças, então tem os eventos também parceiros. É um evento muito grande, está sendo televisionado pela Com Brasil TV, é transmitido pelo YouTube. É uma estrutura muito grande e tem muita gente. Foi em Brasília. É Brasília. Distrito Federal. Então tem muita gente buscando, assim. Hoje virou o sonho dos capoeiristas estar dentro desse evento. E como é que foi para chegar em Brasília? Você contou com apoio, saiu do seu bolso? Como que aconteceu? Então, não tenho apoio algum aqui em Botucatu. Agora ganhou o prêmio em dinheiro, agora ele tá bonito. Do jeito que vem, vai, né? Mas isso é uma questão, assim... A maior parte dos atletas lá,
eles têm realmente apoio de estrutura mesmo, assim, de suplemento, atendimento psicológico, treinador. E a gente, infelizmente, a gente vai, né, na cara, na raça. Foi eu e meu coach, que é o mestre Rodella, que é um aluno meu, formado por mim. Então, fomos nós dois. A gente se conhece desde criança, então não teria uma pessoa melhor que alguém que conhecesse minha capoeira desde o início, né? Para poder estar me ajudando no momento. Porque enquanto você joga, você praticamente nem sabe o que está acontecendo. Tem que ter alguém de fora ali para falar, ó, esse ponto aqui tá legal, esse ponto não tá legal. Legal que você falou, joga, né? A capoeira então não se luta, se joga. A capoeira se joga, mas esse jogo depende dos capoeiristas para saber qual o caminho que vai tomar. Então, por exemplo, se nós formos jogar capoeira e você não me cutucar, não querer me pegar dentro da roda, a gente vai fazer um jogo mais saudável. Agora, se começar a querer dar rasteira, querer cutucar, aí ele começa a se tornar um confronto. Vira luta. Por falar nisso, você confidenciou aí que no final parece que alguém deu uma pesada, triscou aí no olho, deu algum problema aí depois, lá no finalzinho, você comentou comigo? Foi sim. E isso foi uma parte muito importante do meu coach, né, que foi junto comigo. Teve o primeiro jogo, que foi tudo tranquilo. No segundo jogo, no finalzinho do round, ele resvalou no meu dedo e minha lente saiu do olho. Então, nesse momento, foi a hora que eu fiquei meio que deu aquele gelo, né? Falei, caramba, será que agora eu vou conseguir? Porque talvez eu pudesse ser desclassificado se eu fosse falar com o juiz, saiu minha lente. E daí eu tava ali para ele, né, pro meu coach, não tô enxergando, tá tudo embaçado. Aí ele falou, não, calma, você fez isso a vida inteira, relaxa, respira fundo e vai. E assim que eu fui pro terceiro round, fui sem a lente, mas estava mais salvando minha vida no terceiro round do que querendo mesmo. Eu não estava nem jogando, eu estava me defendendo, só que eu não queria apanhar agora. Eu fui muito bem nos primeiros momentos, então nesse momento que eu estava sem a lente foi mais uma questão de administrar. Mas acabei tomando uns prejuízos também, mas se você for ver, a maior parte da sua vida você jogou ou lutou sem a lente. Sim. Né? A lente é uma coisa nova para você. Exato. Mas assim, quando eu coloquei a lente de contato, deu uma visão dupla. Então, tudo que eu olhava, eu enxergava dois. Com o tempo, o cérebro juntou essas imagens. E agora, quando eu tiro a lente, eu tenho essa visão dupla. Então, imagine só, um palco onde está cheio de luz, iluminação e luz piscando, um ambiente que você não está acostumado, daqui a pouco você está vendo dois. Dá uma pesada no menu errado, o cara está do lado direito e dá na esquerda. Literalmente desafio dose dupla, né? Isso, foi. Eu confesso que me deu um gelo na barriga, viu? Que eu falei, caramba, será que eu joguei minha carreira pro alto agora? Porque está sendo televisionado, dá um medinho, né? A gente nunca... Você é nascido em Botucatu? Sou nascido em Botucatu. Você é um orgulho para a cidade, nascido, tá? Parabéns. Criado em Botucatu, muito obrigado. Você nos orgulha. Levou o nome de Botucatu para o Campeonato Mundial de Brasília e voltou campeão. Maravilhoso. É isso mesmo. Muito obrigado. Então, olha, pessoal, se vocês verem esse cisco aí na rua, não mexe não, tá? Porque ele pode jogar ou ele pode lutar. Não, se arrumar confusão, eu finjo que eu não vejo. Tá bom. Boa. Parabéns obrigado, mais uma querido. vez, mestre Pinóquio. Muito obrigado, eu que agradeço, Obrigada gente. por representar aí Botucatu lá no Distrito Federal em Brasília. E vamos ver quais são as próximas etapas aí também. Nos mantém informados sobre os próximos passos da sua carreira. Com certeza, pode deixar. Muito obrigado pelo espaço, Sucesso. pelo convite. Precisarem de qualquer coisa, estou sempre à disposição. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.